Como são feitos os jogos com inteligência artificial? Os jogos eletrônicos evoluíram de simples gráficos em 2D para mundos virtuais incrivelmente realistas, repletos de personagens inteligentes, ambientes interativos e decisões dinâmicas. Uma das maiores responsáveis por essa evolução é a inteligência artificial, IA. Mas como exatamente a IA é usada na criação de jogos? Como ela funciona? E como está moldando o futuro da indústria dos games? Vamos mergulhar nesse universo. O que é inteligência artificial em jogos? A IA em jogos é o conjunto de técnicas e algoritmos que permitem que personagens não controlados por humanos, NPCs, inimigos, aliados ou até o ambiente do jogo se comportem de forma inteligente, realista e adaptativa. Mas, diferente da IA usada em áreas como medicina ou finanças, a IA nos jogos não busca ser perfeita. Ela busca entreter, desafiar e criar experiências críveis para o jogador. Etapas da criação de jogos com IA. 1. Planejamento do jogo. Antes de começar a programar, os desenvolvedores definem qual será o estilo do jogo. Aventura, estratégia, RPG, FPS, etc. Como a IA será usada? Inimigos que atacam, personagens que ajudam, ambientes que mudam. O nível de dificuldade desejado. Como a IA vai se adaptar ao comportamento do jogador? Exemplo. Em um jogo de tiro, os inimigos devem se esconder, atacar em grupo e reagir a sons. Já em um jogo de estratégia, a IA precisa tomar decisões complexas sobre recursos, ataques e defesas. 2. Programação da IA. Nessa etapa, os programadores criam os algoritmos que vão definir o comportamento dos personagens controlados pela IA. As técnicas mais comuns são máquinas de estado, state machines, definem os estados do personagem, patrulhando, atacando, fugindo e as regras de transição entre eles. Árvores de decisão, decision trees, usadas para escolher ações com base em várias condições, vida baixa, inimigo próximo, arma disponível. Pathfinding, busca de caminho. Algoritmos como o Ash, a estrela, ajudam os personagens a se moverem de um ponto ao outro, evitando obstáculos. Redes neurais e machine learning em jogos modernos permite que a IA aprenda com o jogador, melhore com o tempo e até crie estratégias próprias. 3. Design de comportamento e realismo. Os desenvolvedores ajustam a IA para que ela pareça mais humana, imprevisível e natural. Isso inclui personagens que reagem a sons ou luzes, inimigos que se comunicam entre si, companheiros que ajudam o jogador quando ele está em perigo, chefes que mudam de estratégia durante a batalha. Essa etapa também envolve balanceamento. A IA precisa ser desafiadora, mas não impossível, nem boba demais. 4. Testes e ajustes. A IA é testada em diversas situações. O personagem reage bem quando atacado? Ele consegue se mover sem travar? Ele aprende com os erros? O jogador sente que está enfrentando um inimigo inteligente? Muitas vezes é necessário reprogramar partes da IA para corrigir erros, evitar falhas ou criar um comportamento mais convincente. Exemplos reais de IA em jogos famosos: The Last of Us. Sony. Companheiros como Ellie ajudam o jogador, se escondem corretamente e aprendem com o ambiente. FEAR. First Encounter Assault Recon. Inimigos usam táticas reais de combate, como flanquear o jogador. Minecraft. Os mobs, monstros, têm comportamentos simples, mas adaptativos, como fugir de certas criaturas ou procurar sombra. Alien. Isolation. O alien age de forma imprevisível e caça o jogador ativamente, criando tensão constante. GTA V. Cidadãos e policiais têm comportamentos dinâmicos e reagem ao que o jogador faz, tornando a cidade mais viva. Como a IA está moldando o futuro dos jogos? A cada ano, novas possibilidades surgem com a evolução da IA. 1. NPCs que conversam com o jogador. Com IA de linguagem natural, como a usada por assistentes virtuais, os personagens poderão entender e responder com lógica, criando diálogos mais profundos e únicos. 2.
Histórias que se adaptam ao jogador jogos poderão mudar sua narrativa com base nas escolhas e estilo de jogo do usuário, tornando cada partida única. 3. Criação procedural com IA. A IA pode criar mundos inteiros, fases, missões e mapas automaticamente, com base no perfil do jogador, economizando tempo e ampliando a diversidade do jogo. 4. Acompanhamento de emoções. Com sensores e câmeras, alguns jogos do futuro poderão detectar emoções do jogador, medo, raiva, tristeza, e adaptar o desafio e a narrativa em tempo real. Desafios e limites da IA em jogos. Apesar das inovações, existem desafios. Custo e complexidade. Programar IA inteligente exige tempo, dinheiro e uma equipe especializada. Equilíbrio entre realismo e diversão. Às vezes, uma IA muito perfeita torna o jogo impossível ou entediante. Ética e limites. Jogos com IA que interagem emocionalmente podem gerar vício, isolamento ou confusão entre real e virtual. Conclusão. Os jogos com inteligência artificial estão abrindo uma nova era de experiências digitais. A IA permite criar mundos vivos, personagens envolventes e desafios que se adaptam ao jogador, tornando cada jogo mais real, mais imersivo e mais emocionante. No futuro, a linha entre jogo e realidade ficará cada vez mais tênue. Mas, por trás de cada decisão que a IA toma, sempre haverá a criatividade humana guiando a diversão.